O Museu Berardo de Estremoz é uma iniciativa conjunta da Coleção Berardo e da Câmara Municipal de Estremoz. O museu apresenta aquela que é considerada a maior e mais importante coleção privada de azulejos de Portugal. Uma coleção Berardo que permitiu a Cristina da Costa percorrer a secular história do azulejo. Então, muito bem. Então, estamos num palácio do século XVIII, construído entre 1740 e 1760, pela família Henriques da Silveira. Era uma família que pertencia à burguesia e que estava em ascensão social, não é? E então, o que é que uma família burguesa rica pretendia, acima de tudo, no século XVIII? O título da nobreza, não é? E este palácio faz parte desse discurso deles quererem mostrar que, de facto, mereciam esse título de nobreza. Sim. E que tinham as posses financeiras para tal. E então, constrói um palácio inteiramente de raiz no sítio então mais nobre da cidade, que era o Rocio, portanto, de São Brás. Aqui tudo acontecia, portanto, na Baixa, na Rua de Santa Catarina, então, e constrói um palácio dentro do discurso da época, um palácio, portanto, barroco, com um programa decorativo interessante, que era ao nível das pinturas de teto, que era ao nível do azulejo, que era ao nível do mármore. Estremoz é verdadeiramente uma capital do mármore, principalmente com este mármore branco, lindo, com um tonzinho rosa, que é típico, portanto, que é típico das nossas pedreiras. Sim, sim. E então, utilizando a riqueza que eles fizeram na área das peles, dos cortumes, porque Estremoz era então sede da vedoria. A vedoria era uma instituição dentro do exército que fazia as compras para todo o sul do país e estava aqui sediada, portanto, tudo o que era para vender aos militares tinham que estar aqui para estar mais próximos, e eles fizeram fortuna. Grande assim. História, então, mesmo. Exatamente. Há mais história por detrás da história, há muito, não é? Exatamente, e é essa história, portanto, que às vezes também apimenta, claro que apimenta sim. as visitas. Saber não ocupa lugar, adoro Exato. isso. E então, o senhor Comendador adquiriu este palácio exatamente por causa do programa decorativo. Uau. E depois, então, para instalar aqui o Museu do Azulejo, que foi a melhor escolha. Em todo o país, não podia ser melhor do que ser aqui em Estremoz. Olha, eu estou a falar convosco e estou-me a arrepiar todo, porque isto realmente dá uma sensação, eu ponho-me nos lugares a pensar quem é que já cá esteve, quem é que passou por aqui. Tem muita história. O rebuliço que andou aqui dentro, não é? Tem muita história, tem muita história. Portanto, desde que foi fundado, depois no século XIX, o José Rodrigues Tocha, um engenheiro, um homem notável, com uma visão para o negócio, com uma visão para o desenvolvimento da terra. Este jardim foi desenhado por ele, a Associação de Beneficência de Estremoz foi feita por ele. Uau. Com o Vicente da Graça Zagal. Portanto, um homem notável, com um projeto para a cidade e que morava aqui. Fantástico, recebeu aqui um rei, o Dom Pedro V. Uau. Recebeu aqui um rei, o Dom Pedro V também era outro homem ilustre, outro homem da cultura, e ele recebeu porque ele era amigo dele. O próprio Dom Pedro V lhe quis dar um título de nobreza e ele recusou, porque de facto quis receber aqui o rei, não queria mordomias mais nenhumas, nem não benefícios. Não queria pompa nem circunstância. Exatamente, e então convido-vos a entrar. Exatamente. Há poucos, não é? Mas vai havendo. E então, o museu foi a parte museográfica, portanto, o desenho da exposição, pelo professor Alfonso, um grande especialista de azulejaria sevilhana. Uau. O senhor Comendador Berardo tem uma das maiores, se não a maior coleção de azulejaria sevilhana do mundo. Já nada me espanta vindo dali. E a parte portuguesa foi, em termos museográficos, portanto, desenhada pelo professor Meco, com um excelente acompanhamento da equipa, portanto, quer do Álvaro Silva, quer da Karina, quer da Cláudia, um excelente acompanhamento. Eles, de facto, foram mais do que o braço direito deles, foram o direito e o esquerdo, trabalharam aqui, portanto, dia e noite, para montar esta exposição. E, de facto, é resultado desse projeto coletivo. Uau. E de um sonho que o senhor Comendador teve para este palácio e que se concretizou portanto, de uma forma brilhante, e temos tido visitas de todo o mundo, especialistas que vêm aqui de propósito. Tivemos já vários do Brasil, Inglaterra, Espanha. E vão ter mais, se Deus quiser, quando as coisas abrandarem e os horizontes se abrirem mais um pouco. E então, 800 anos de história não é qualquer coisa, não é pouca coisa, não é? O tema, mesmo em virtude agora de uma peça que eu vou ali mostrar. Fantástico. E que eu convido com esta a introdução foi qualquer coisa assim de... Não tem nada aí nesta cabeça, nem sequer acumula informação este doutor Hugo. Fantástico, nada. Lindo, olha, adoro, coisa mais linda.
E então esta visita começa exatamente por este ladrilho vidrado azul turquesa, lindo, que é do século XII. E eu gosto muito dele porque, se as câmaras conseguirem captar, seria interessante, porque tem estes pinguinhos aqui. Sim. Parece que se lhe tocar que suja os dedos. Não, mas não suja, pois é, são tão reais, não é? Portanto, parece que suja os dedos, mas tem 800 anos este ladrilho, o que é fantástico. Qualquer coisa de fantástico. É uma peça persa, temos aqui outra peça persa, esta estrela, este fragmento. Aqui, portanto, é otomano, do período otomano, e chama a atenção, esta peça veio do monte do templo, onde está, portanto, a mesquita sagrada dos muçulmanos, e este azulejo lindíssimo veio de lá. Esta também é persa, século XVII, um pequeno núcleo do século XIX, persa também. Os persas, apesar de muçulmanos, os muçulmanos não gostam portanto, da figuração, os persas não ligam muito a isso, então temos aqui peças absolutamente fantásticas, representações humanas, portanto, de passarinhos, portanto, a natureza de uma integrada, minúcia muito bonito. E aqui um pequeno núcleo, portanto, do Império Mogul, um império que se desenvolveu no centro-norte da Índia, e com os quais os portugueses tiveram contactos ao nível das artes decorativas, como do azulejo. Sim. Então, os portugueses, com o gosto do azulejo, fizeram o quê? Queríamos azulejo, estávamos na Índia, não vinhamos de barco carregados de azulejo, não é? Sim. E então iniciaram contactos com o Império Mogul, fizeram encomendas de azulejo. Este estava no convento de Santa Mónica, em Goa, juntamente com outros, eu já tive a oportunidade de ver. E este azulejo é esse contacto cultural entre Portugal, portanto, na Índia, com os muçulmanos da Índia, e que representavam, portanto, motivos cristãos, como esta videira, que é um símbolo eucarístico. E tem tudo a ver connosco também, exatamente. Fantástico. Uau! Coisas lindas. Peças fantásticas, muitos anos da Continuamos história. Portanto, agora vimos para Sevilha, o Reino de Granada entra o azulejo no nosso, portanto, território, a Península Ibérica, e temos aqui um vastíssimo conjunto muito interessante. Algumas técnicas a salientar, o alicatado, que eram azulejos partidos aos pedaços para depois fazerem, portanto, diversos motivos. Temos de corda seca, que é uma ranhurazinha que era depois coberta com um pincelzinho a manganês para as tintas não se misturar, e azulejos de aresta, que são mais tardios, século XV, XVI. Muito interessante também, um pequeno núcleo de Manises. Manises é perto de Valência, e então pavimentos de Manises não se decoravam somente as paredes, decoravam também o chão. Ainda se sente o perfume da civilização e cultura islâmica, mas esta produção é totalmente já do período cristão. Interessante também, um pequeno núcleo de relevados, mudéjares, com motivos cristãos, e este motivo de Santiago, muito bonito, foi encontrado numa igreja de Santiago, em Sevilha, com reflexos dourados. Ainda hoje, os nossos restauradores não conseguem restaurar uma peça destas porque ainda não se encontrou a fórmula deste dourado. Portanto, Santiago, a vieira, a cabaça. Mas já estão em muito bom estado, apesar de. Em excelente estado, estavam por baixo de um tabique, em cima de um tabique, estavam protegidos. Exatamente. E então também uma peça absolutamente Esta peça também ressalta. Exato. Isto é para mostrar, de facto, como estas... Sim, isso é fotografia, mas exatamente como estavam colocados, foi assim que os encontraram. E estes, o painel encontraram assim. Exatamente. Portanto, que é, motivos que estão no Palácio de Sintra. Demonstração, muito interessantes, com estes motivos eucarísticos também, relevados. Outra técnica, mas ainda dentro do espírito da civilização. Os povos já eram bastante inteligentes e muito avançados naquela altura, exatamente.